Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição, Plantão Glorioso, que também é um pré-jogo, daqui a pouquinho, 16 horas e 30 minutos no estádio Newton Santos. Botafogo e Cuiabá, o líder do campeonato pega o vice-lanterna e tem que vencer, né? Não tem jeito, tem que vencer hoje para manter a boa distância de 6 pontos à frente do Palmeiras, faltando 5 rodadas. E aí a coisa vai ficando mais próxima, né? O sonho do tricampeonato vai ficando mais palpável, mas tem que vencer hoje o vice-lanterna Cuiabá. Eu vou falar um pouquinho aqui do Cuiabá, vou falar também dessa trajetória do Botafogo. Para quem gosta de superstição, já falei, né? Superstição é positiva. Então eu vou trazer para vocês, além da superstição, os dados, os fatos, como é a campanha do Botafogo perante as equipes que estão na zona de rebaixamento, que estão lá embaixo. Botafogo tropeça ou o Botafogo tem um bom rendimento? Então eu vou trazer para você ficar mais tranquilo, né, para o jogo de hoje, se é que o torcedor do Botafogo precisa ficar mais tranquilo com o futebol que o Glorioso vem apresentando, né? Eu acho que nos deixa muito seguros para qualquer adversário que vier, para todo jogo que nós enfrentarmos. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu peço a você, deixa o seu like, somos mais de 116 mil inscritos aqui no GG, muita alegria que eu falo isso, 116 mil, galera. Chegando a 120 mil, a gente conta muito com você. O seu like faz com que esse vídeo chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. E a gente tá vendo, né? Uma invasão em Buenos Aires. Tem gente do mundo inteiro indo para Buenos Aires, né? Então, o canal Gigante Glorioso precisa chegar a esses torcedores do Botafogo também. Vamos lá, então dá essa moral, compartilha com todo mundo, comenta aí, vamos falar de Botafogo. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo nesse momento está a 3 pontos, né? A turma do avião perdeu lá para o Palmeiras ontem, mas realmente assim, uma coisa muito desigual, né, cara? O time do Grêmio teria que pensar em adjetivos dentro do dicionário de língua portuguesa para o time do Grêmio. É difícil, é muito difícil. E não tem como, né? Você toma 40 finalizações num jogo, pô, não ter um gol chega a ser uma injustiça absurda, né? Então, assim, não tinha outro resultado que não a derrota do Grêmio. E, sinceramente, com esse time, com essa bola, é inacreditável que alguém não vença o Grêmio, né? Eu fico olhando para a tabela e fico olhando para os jogos do Botafogo. Eu vi Cruzeiro e Flamengo, eu fiquei, não é possível que a gente não ganhou um jogo desse timeco. E aí eu me lembrei que o Fernando Diniz entrou. Então a gente ainda deu esse azar, né? Porque em vez de pegar o Cruzeiro com o Diniz, não, pegamos lá com outro treinador. Então... Mas, meu Deus do céu, como os times pioraram, essas pedras no sapato do Botafogo, como pioraram. É impressionante, pioraram demais. Mas isso ficou para trás. O Botafogo hoje pega o vice-lanterna da competição, com a possibilidade, conseguindo uma vitória, de manter esses 6 pontos de distância, que é uma distância muito razoável, né? O Botafogo, por exemplo, ele tinha o saldo melhor do que o Palmeiras, agora com o gol que o Palmeiras fez ontem, o Palmeiras tem um saldo melhor, né? O Palmeiras agora tem um saldo melhor. O gol pró, Palmeiras já tem 2 a mais, né? Tinha 1 a mais, agora tem 2. Então, esse jogo contra o Cuiabá, claro que a gente tem que pensar no jogo, pensar em 3 pontos. E é 1 a 0, pô, tá ótimo. 1 a 0, fogos. Por que é fogos? Porque faltando 5 rodadas você com 6 pontos de distância, vendo o adversário enfrentar o Bahia na Fonte Nova, o Bahia perde para todo mundo, Guilherme, tá alto lá. O Bahia, pelo menos, ainda está lá nas primeiras posições. Eu tenho muito mais esperança de o Bahia tirar a ponta do Palmeiras do que o Grêmio. Pô, muito mais esperança. Então, você mantendo essa distância de 6 pontos e, de repente, vendo o Palmeiras tropeçar no Bahia, cara, abre-se um leque maravilhoso para você tentar ser campeão no jogo contra o Vitória. Aí tem que vencer o Atlético Mineiro, né? E dá para vencer o Atlético Mineiro, mesmo sem as nossas estrelas, dá para competir, Mas tudo começa no jogo de hoje. Se não vencer o Cuiabá hoje, aí não tem perspectiva de ganhar aqui, ganhar colar, aí é apertado até o final, tá? E outra, um time como o Botafogo, que está na liderança, jogando o futebol que está jogando, ele não pode esbarrar de jeito nenhum no Cuiabá hoje. A gente já esbarrou no passado, né? 3 vezes seguidas jogando no Newton Santos, mas é preciso também destacar que
o time vinha numa vertente negativa, o time era muito mais fraco, né? Hoje o Botafogo está completo, o Botafogo tem inclusive o Jefinho na lista de relacionados, coisa que não acontecia há 6 meses, né? E eu preciso falar, além do Botafogo, preciso falar do adversário. Porque tem toda aquela coisa, né? Ah, o Cuiabá ganhou no passado do Botafogo. Gol do Pita de mão. Ah, o Cuiabá no 2022 também ganhou do Botafogo. Ah, o Cuiabá na Copa do Brasil de 2020 tal, ganhou do Botafogo. Tal. Ok. Tudo no passado. O presente, ele mostra uma equipe, o Cuiabá, respeitando devidamente a equipe do Cuiabá. Que, aliás, eu acho mó barato ter uma equipe do Centro-Oeste, principalmente o Cuiabá, porque o Goiás a gente sempre vê, né? Mas eu acho muito maneiro você ter uma equipe do Centro-Oeste no Campeonato Brasileiro da Série A. Provavelmente não teremos no ano que vem, porque Goiás não deve subir, Vila Nova não deve subir, e não teremos o Cuiabá, que acho que será rebaixado, né? Tá com a probabilidade altíssima de ser rebaixado. Mas eu acho maneiro, gosto mesmo, acho a Arena Pantanal mó barato. Mas, vamos lá, nos últimos 9 jogos, estou falando dos últimos 9 jogos do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá só disputa o Campeonato Brasileiro. O Cuiabá só fez gol em um jogo, na vitória dele sobre o São Paulo. Fora isso, o Cuiabá não fez gol, galera. O Cuiabá é uma equipe que não faz gol nos últimos 9 jogos, à exceção de um contra o São Paulo. Foram 4 empates em 0-0, 2 deles contra Atlético Goianiense e Bragantino, times da zona de rebaixamento, e 4 derrotas. Então, é uma equipe que, nos últimos 9 jogos, tem 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas. E essa vitória contra o São Paulo já faz tempo, né? Faz aí algumas rodadas, né? Umas 5 rodadas para trás. Então, assim, o setor defensivo do Botafogo hoje não é que tem que ficar tranquilo, porque não se fica tranquilo no jogo de Campeonato Brasileiro. Você pode estar jogando até com o último colocado, já rebaixado, o Atlético Mineiro perdeu. Ah, botou time alternativo, perdeu. Nossa, o Botafogo tem que estar muito atento. Claro que o jogo contra o Vasco nos dá um alento de que é possível você transformar um jogo difícil em um jogo simples, jogando bola, não abdicando de jogar bola em nenhum momento, para matar o jogo. O jogo tem que ser ali, ó, morto, na raiz. Você não pode deixar a coisa ficar indefinida muito tempo. Ontem o Palmeiras, de certa forma, ele correu riscos, né? Porque o jogo só foi morto lá nos 73 minutos. Tava tenso. O jogo tava tenso pro torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras, aliás, estava vaiando todo mundo, tava xingando, porque a tensão estava no ar. E os jogadores sentem isso, né? Então o Botafogo não pode deixar chegar nesse nível de tensão que chegou, por exemplo, no jogo contra o Criciúma, né? Mas de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, o time melhorou, o time recuperou o seu melhor futebol. E a tendência nossa é realmente vencer, porque nos últimos 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro no Newton Santos foram 4 vitórias. Nos últimos jogos, contando Libertadores também, temos vitórias. 5-0 no Peñarol, 3-0 no Vasco, e vitórias contundentes, vitórias boas, largas, né? O Botafogo, como eu falei, hoje não vem com nenhum desfalque, vem com seu time completo. Isso significa dizer que vem com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. E lembrando, o Cuiabá, nos últimos 9 jogos, só fez gol em um jogo, que foi o jogo que ele venceu. No mais, são 4 empates em 0-0 e 4 derrotas. Então esse é um jogo em que, respeitando muito o adversário, o Botafogo tem que ganhar. E a perspectiva, Guilherme, porque tem essa coisa da superstição, joga a superstição fora. Ah, é positiva? Traz, bota no bolso e tal. Mas vamos falar de dados, né? Vamos falar de fatos, de números, que eu acho que é melhor, né? Vamos trazer o que é de fato. O Botafogo, contra times da zona de rebaixamento, ele tem um aproveitamento de quase 100%. Quase 100%. Bragantino,
Quem mais aí? Juventude, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Vamos pegar esses 4 aí. O Bragantino foram 2 vitórias. 2-1 no Newton Santos, 1-0 no Nabi Abichedi. O Atlético Goianiense foram 2 vitórias. 1-0 no Newton Santos e 4-1 lá no estádio do Goianiense. Juventude, uma vitória por 5-1 no Newton Santos e uma derrota por 3-2 lá na Serra Gaúcha. No Cuiabá, ganhamos o jogo lá em Cuiabá por 2-1. Então, dos jogos que nós temos contra essas equipes, desses 7 jogos são 6 vitórias e uma derrota. 7 jogos são 6 vitórias e uma derrota. Então, por que não confiar plenamente na vitória de hoje? Não há razão para não confiar plenamente, respeitando, é claro, o adversário que estará lá lutando pela sua sobrevivência, né? E assim, o torcedor está confiando demais, porque teremos 40 mil alvinegros para essa partida contra o Cuiabá. O Botafogo vem numa sequência, né, de jogos importantes, decisivos, jogando dentro de casa, com estádio lotado, com torcida fazendo festa. Hoje deve cair uma chuvinha, né? Acredito que deva cair uma chuvinha no horário da partida, mas nada que arrefeça o fogo, a vontade de vencer, o brilho no olhar dos nossos jogadores. E aí, tudo isso que eu falei para vocês, essa sequência do Botafogo, essa vantagem que o Botafogo tem jogando contra equipes do Z4, o retrospecto do Cuiabá atual, tudo isso que eu falei é muito maior do que o Pita vai fazer gol. O Cuiabá é o rival a ser batido do Botafogo. Tudo isso que eu falei é muito maior do que essas superstições, esses achismos. E olha aqui, vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu sou supersticioso, né, cara? Eu, sinceramente, tem jogo que eu só vi derrota, eu passo longe do Newton. Passo longe do Newton. Não, eu nunca perdi nesse jogo. Tô lá. Pode acontecer que eu vou estar lá. Então, assim, vocês sabem que eu sou cheio desses negócios aí, apesar de não servir pra nada, né? A gente acaba alimentando essas coisas bestas, né? Mas o que importa é que hoje o Botafogo é o líder do campeonato, jogando o melhor futebol do Brasil e vai enfrentar uma equipe com muitas dificuldades, com muitas limitações. E a gente tem tudo para, na nossa live de pós-jogo, estar comemorando aqui mais uma vitória, a vantagem de 6 pontos e começar a planejar como pode e quando pode ser esse título brasileiro do Botafogo. Com os pés no chão, com humildade, sem desprezar rival e sem ficar esse discurso que irrita um pouquinho, né? Esse pseudo discurso de humildade, como tem o treinador do rival, discursinho que já deu no saco. Acho que nem deve chegar nos jogadores do Botafogo esse tipo de discurso, porque é uma hipocrisia absurda, né? Não dá parabéns para eles, parabéns pelo título, tal, esquece isso. Aquilo ali não sabe perder. Ele fala que sabe perder e não sabe perder. É hipócrita, não sabe. Então a gente precisa saber ganhar. E para saber ganhar, a gente tem que fechar os ouvidos para esse tipo de bobeira, de hipocrisia, focar na partida. Cada jogo até o dia 30 de novembro é uma final de campeonato. Jogar com alegria, brincar no banco de reservas, que a gente tem visto Luiz Henrique Gol Jesus, isso aí faz bem. Não tem que ficar turrão, mantendo a seriedade, não. O negócio é não perder o foco. Por isso a gente colocou na capa aí. É foco, força, fé, foco na missão. E a missão hoje é vencer o Cuiabá. E, infelizmente, aí para os torcedores do Centro-Oeste, é quase que sacramentar o rebaixamento do Cuiabá para a Série B. Eu fico por aqui. Hoje a nossa live de pós-jogo vai ser um pouquinho mais tarde, tá certo? Então passou o jogo 1h30 depois, 1h, vocês vão acompanhar aí o horário, beleza? Vai ser um pouquinho mais tarde, sabadão, né? E aí a gente espera estar juntos com vocês, eu espero que estejamos juntos com vocês para comemorar essa vitória do nosso glorioso Botafogo, tá certo? Um beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!